Olá, tudo bem? Estamos começando mais um estudo. Hoje, nesse momento, estudaremos o mar e os seus mistérios. Antes de abrirmos a Bíblia para estudarmos a Tua Palavra, eu gostaria, assim como nós estamos, elevar uma palavra a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, se manifestado em nossa vida. Obrigado pela saúde, pelo dia, por tudo que o Senhor tem manifestado. Pai querido, agora iremos estudar a Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito possa nos dar discernimento e que a Tua Palavra manifestada a nós possa nos servir como luz para o caminho que devemos seguir. Em nome de Jesus. Amém. O texto para hoje está em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 7 e 8, que diz assim: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O livro de Apocalipse é um livro lindo e maravilhoso, né? E nele encontramos profecias, promessas e advertências também. Ao se cumprir as profecias para a volta de Jesus, as promessas da nova terra se cumprirão. Mas Deus nos deixa algumas advertências, que nem todos tomariam posse dessa promessa. Entre eles, os abomináveis, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. Nesse estudo, nós vamos descobrir a ligação do mar para com essa classe de pessoas que não entrarão na Nova Jerusalém. Os gregos se tornaram famosos diante da humanidade após eles se tornarem uma das grandes potências mundiais e dominarem o mundo por um período, conforme nós estudamos em Daniel 7. E eles se destacavam por suas filosofias e por suas mitologias, que fragmentava partes da criação de Deus e concedia essas glórias, essas honras a outros deuses. A mitologia grega inicia com caos, o vazio e primitivo escuro que precede toda a existência. De caos surge Gaia, que é dada como a deusa da terra, e outros seres divinos que também surgiu de caos, sendo ele o Eros, o deus do amor, Tártaro, sendo o deus do submundo, Erebo, deus das trevas, e sem intermédio masculino, Gaia, que era filha de Caos, deu à luz a Urano, o deus do firmamento, que então a fertilizou. E dessa união entre Gaia e Urano nasceram os titãs. 6 titãs inicialmente. Oceano, que é o deus do mar, o titã do mar. Ceus, o titã da inteligência. Crio, o titã do inverno. Hiperião, o titã da visão. Jápeto, o titã da imortalidade, Teia, que era uma titaníde, e Reia, titã, mãe dos deuses do Olimpo, Temis, deusa da justiça e da lei, e Mnemosine, deusa da memória. Teve também Febe, que é a titã da lua, Tétis, que era uma titaníde, e Cronos, que se tornou o senhor do céu, castrando o seu próprio pai. Dentro da mitologia grega,
Por mais que eu já tenha descrito para você algumas coisas que você já deve ter incitado no seu coração, nossa, como isso era possível? Um Deus da lei, um Deus da mortalidade, um Deus do firmamento, um Deus da terra, um Deus do mar, sendo que um único Deus, na verdade, criou isso tudo e a mitologia agregava a cada um Deus. Nós vamos destacar 3 histórias, né? A primeira é de Cronos. Cronos, que a pedido da sua mãe Gaia, se tornou senhor dos deuses ao castrar o seu pai Urano com uma foice. A partir do reinado de Cronos, a mitologia afirma que dali surgiu a humanidade recém-nascida. Se nós afirmamos que Deus criou a humanidade, a mitologia afirma que foi Cronos e que o nosso Deus, na verdade, se tornou Deus a trair o seu pai. Olha que absurdo que a mitologia vai empregando. Cronos se casou com a sua irmã e teve alguns filhos. Entre eles teve Zeus e Poseidon. Por causa do medo de perder o trono, Cronos, fazendo menção a Deus, comia seus filhos quando eles nasciam. Zeus, o seu último filho, conseguiu ser salvo pela sua mãe e, ao crescer, se vingou do seu pai, fazendo com que todos os seus irmãos fossem libertados e seu pai aprisionado para sempre. Zeus se tornou então o deus de todos os deuses titã. Olha só, o filho de um deus estava aprisionado, conseguiu fugir, aprisionando outro deus e se tornando deus entre os demais. Está vendo a simbologia mediante o grande conflito? Mas vamos dar sequência a esse estudo. Oceano, né, que era o titã dos mares, ele tinha um corpo formado por um torso de homem, com garras de caranguejo e com chifres na cabeça, né, e uma grande barba, terminando com a cauda de uma serpente. Esse era o corpo de Oceano. E ele deixou de ser titã do mar quando Cronos estava reunindo alguns para batalhar contra seu pai Uranus, né? E Oceano não ficou ao favor de Cronos. Então, a posse do mar, o domínio dos mares, passou de Oceano para Poseidon. Poseidon, ele comandava todas as águas dos mares, rios, lagos e praias. Olha que interessante. Os navegantes oravam a ele, a Poseidon, pedindo por ventos favoráveis e por viagens seguras. Mas seu humor era imprevisível, dizia os navegantes, né? Apesar dos sacrifícios, que incluía o afogamento de cavalos, ele podia provocar tempestades, maus ventos, maremotos, simplesmente por capricho. Olha que interessante, né? Como as coisas são desvirtualizadas. A mitologia grega, para que você entenda, ela afastou nações inteiras, gerações e gerações inteiras, afastou das verdades acerca de Deus. As crianças aprendiam desde pequenas quanto às mitologias. Para alguns deuses, como Poseidon, até lhe prestavam sacrifícios em busca de favores. A idolatria e a adoração errônea tiravam a glória das criações de Deus e transferia para os deuses criados por seres humanos, e até mesmo para essa simbologia que Satanás colocava por trás da mitologia grega. Saindo um pouquinho da mitologia grega, indo agora para a mitologia Yoruba, que provém da cultura africana, temos o Olokun, mãe da famosa Iemanjá, a rainha do mar, muito conhecida nossa. No Brasil, ela é representada no candomblé, né, sendo considerada como um orixá ou até mesmo como uma deusa. No dia 2 de fevereiro,
de todo ano é prestado no Brasil homenagens a Iemanjá. A celebração envolve milhares de pessoas que, trajadas de branco, saem em procissão até o Templo Mor, né, onde é depositada as várias oferendas, tais como espelhos, bijuterias, comidas, perfumes, tudo quanto possa se agradar a essa deusa. Existe um secretismo entre a Santa Católica, né, a Nossa Senhora dos Navegantes, e a orixá da mitologia africana, a Iemanjá. Em alguns momentos, inclusive em festas, né, e em homenagens, as duas se fundem e se tornam uma só. No Brasil, tanto Nossa Senhora dos Navegantes como Iemanjá têm a festa no dia 2 de fevereiro e costumam até festejar juntos, né, o dia que lhe é dedicado, com uma grande procissão fluvial. São várias culturas que idolatram deuses que requerem sacrifícios e oferendas para lhe trazerem a paz. E quando isso diz respeito ao mar, a Bíblia traz um episódio muito importante para a nossa interpretação, de quais desses deuses estão o fato ligado ao controle do mar. Nós vimos que a mitologia grega, que foi difundida no mundo todo, alegava que o mar era controlado por Poseidon, antes por Oceano, agora por Poseidon. Uma vez, dentro da mitologia, que o controle de tudo se dava ao seu pai, Cronos, ou, se não, a própria pessoa de Satanás dentro dessa mitologia toda. Nós vimos também que hoje no Brasil, devido ao candomblé, devido à mitologia que provém da África, nós temos a Iemanjá, ou se não, Nossa Senhora dos Navegantes, que provém da Igreja Católica, que vem do Império Romano, tudo agregando ao mar o domínio por algum ser específico. Mas em Marcos, no capítulo 6, quero convidar você a localizar na sua Bíblia, livro de Marcos, no capítulo 6, traz um relato que diz que, ao terminar de pregar a multidão, Jesus ordenou aos discípulos que eles fossem para Betsaida. E para tal deveriam atravessar o mar. E assim fizeram, subiram ao barco e foram enquanto Jesus despedia a multidão. À tarde, chegando, Jesus decidiu subir ao monte para orar. E enquanto os discípulos aos poucos se afastavam da praia sem perceber, ao notarem, quando chegou a noite, decidiram voltar para a praia. Porém, ventos fortes começaram a soprar e as ondas ficaram altas e violentas. Um forte temor tomou conta dos discípulos, que tentaram remar contra a maré em vão. Olha só, Marcos 6, a partir do versículo 48. Olha o que diz assim: E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, talvez Poseidon, talvez Oceano, talvez Iemanjá, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento aquietou-se. A Bíblia traz grandes relatos acerca de Deus, acerca de Jesus. Mas o importante que eu quero ressaltar nessa história é que nos dias de hoje muitos entregam a outros deuses,
a outros poderes, a outras entidades, o domínio das coisas que estão na nossa vida. Em questão, o mar. O mar se fazia para os discípulos uma via da qual se deveria passar para se cumprir as missões. E no momento em que se afastaram de Jesus, se afastaram um pouquinho de Deus e decidiram então adentrar o mar, as ondas fortes começaram a tomar conta, o medo começou a tomar conta. E lembre-se que o Império Romano, ele vem após o Império Grego. Então, aquelas mitologias acerca de Oceano, acerca de Poseidon, acerca do Leviatã, acerca de Iemanjá e todas aquelas mitologias de deuses que tomavam conta do mar, começaram agora a causar medo no coração dos discípulos. Tanto que, ao olharem e ver Jesus vindo, eles acreditaram ser um fantasma, ser alguns desses deuses que estavam ali revoltando o mar por causa deles. Mas no meio da tempestade, eis que Jesus afirma: não tende medo, sou eu. E Jesus adentrou o barco, a tempestade acalmou, o vento acalmou, e eles puderam ver que Deus, que Cristo é o Deus, é o Senhor também dos mares, também do oceano, também das águas. É importante porque quando a Bíblia diz que Satanás tem o seu domínio na terra, que ele tem aqui a sua moradia, que se faz no mar, Deus afirma que até lá Deus tem domínio, Deus tem poder. Quando eu estava aqui comentando, mencionando com vocês acerca dos ídolos que as pessoas criam para si, inclusive Iemanjá, me fez lembrar de uma história de um senhor chamado Deraldino. Eu e minha esposa, num belo dia à tarde, num sábado, nós saímos para ir num parque e encontramos um porteiro muito simpático, um senhor negro, muito sorridente, de nome Deraldino. E passamos por ele, nos assentamos embaixo de um pé de manga. Ali nós estudamos um livro que estávamos lendo. Quando estávamos voltando, minha esposa disse assim para mim: Diego, Deus tocou no meu coração para dar esse livro para aquele senhor. Você se importa? Eu falei: não, tudo bem, vamos dar. E conversamos um pouquinho com ele, lhe demos um livro de presente e convidamos ele para estudar a Bíblia. Só que quando nós convidamos ele para estudar a Bíblia, ele afirmou assim para nós: olha, eu posso até estudar a Bíblia com vocês, mas quero que vocês saibam de uma coisa. Eu sou católico há muitos anos. Nasci católico, aprendi tudo que o catolicismo ensina e vou morrer católico. Essa era a afirmação de Deraldino. E nós decidimos estudar a Bíblia com ele. Mas aí algumas coisas foram acontecendo. Logo no primeiro estudo, eu tenho o hábito de presentear as pessoas com quem eu estudo com uma Bíblia. E quando eu lhe dei uma Bíblia de presente, eu e minha esposa estávamos ali. O Deraldino pegou a Bíblia, abraçou, colocou ela no peito e abraçou forte e começou a chorar. E chorava, e chorava, e chorava. E naquele momento, eu e minha esposa ficamos perplexos, porque um homem daquela idade, um senhor de mais de 50 anos, negro, forte, chorando na nossa frente. E quando ele terminou de chorar, ele disse que um belo dia Deus havia dado um sonho para ele, em que apareceria um menino e uma menina. Ele daria uma Bíblia, e a partir dali a sua vida seria diferente.
e ele viu que algo estava acontecendo. Nós começamos a estudar a Bíblia e ele sempre tinha algumas dúvidas, questões, e nós estudávamos com certo cuidado. E por vezes, quando o assunto da Bíblia agredia um pouco a questão da crença que ele tinha dentro da Igreja Católica, ele dizia assim: eu sou católico, nasci católico, vivi católico, vou morrer católico. Eu queria até abrir um parênteses e afirmar que eu tenho um enorme carinho pelos católicos. Afirmar que há poucos dias preguei, inclusive, em um terço, católico, e o carinho que foi demonstrado para comigo eu não consigo nem descrever em palavras. Foi algo muito bacana, algo muito gostoso, e eu tenho estado à disposição deles para pregar sempre que eles me pedem. Mas fato é que no decorrer dos estudos com o Sr. Deraldino, por vezes ele chorava e ele se encontrava cada dia que abria a Bíblia para estudar mediante a novas verdades. Passou alguns estudos e em um determinado momento o estudo teve que ser encerrado porque o Sr. Deraldino iria fazer uma cirurgia simples no joelho, uma raspagem apenas. E na última visita que nós fizemos a ele, após a cirurgia, ele afirmou para nós assim: falou, olha, se eu tenho que ir para a igreja de vocês, eu vou para a igreja de vocês. Se eu tenho que ser batizado lá, eu vou ser batizado lá. Porque enquanto eu fazia a cirurgia, o Deus que vocês me apresentaram na Bíblia, esse Deus tão amoroso, que cuida da gente com tanto carinho, ele me apareceu em sonho e eu senti uma enorme paz. E eu sinto Deus próximo de mim e eu quero cada vez mais me aprofundar nisso. E nós ficamos muito felizes e ele chorou e nós fizemos as promessas ali de que iríamos levá-lo a conhecer a nossos irmãos em Cristo, que lhe apresentaria a nossa igreja e que ele seria batizado. Mas, questão de 2 dias depois, a cirurgia que ele havia feito teve uma complicação, uma infecção. Seu Deraldino foi internado e no mesmo dia ele veio a falecer. Eu estou contando para você essa história porque talvez você tenha se encontrado nos dias de hoje adorando a ídolos errado. Tem participado em religiões que não tem adorado a Deus verdadeiramente. Talvez você tenha depositado a sua segurança, a sua confiança no seu dinheiro, nos seus estudos, em alguma coisa que não seja Deus. E eu quero dizer algo para você, que não importa até onde você foi, não importa o que você fez, Deus está à espreita, te aguardando, esperando você abrir seu coração por um instante para que ele possa entrar. Seu Deraldino fechou o coração por mais de 50 anos. No momento em que ele abriu o coração, Deus entrou, Deus fez morada. E poucos dias depois, Deus o descansou, para que ele não corresse o risco de perder a sua salvação. Por quanto tempo, meu amigo, minha amiga, você está fugindo de Deus? Por quanto tempo você tem adorado aquilo que não lhe condiz, aquilo que não lhe traz a salvação? Você está atravessando o mar dessa vida. E você precisa entender que quem controla o mar é Deus. Você precisa entender que as ondas, que a tempestade, os leviatãs podem se levantar para tentar destruir, para que você não chegue a porto seguro. Mas, meu amigo, minha amiga, se você entregar o controle da tua embarcação a Jesus, é certo que você chegará em terras firmes. E é certo que Deus lhe poupará a vida.
Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, venha abençoar a vida dessa pessoa que está nos ouvindo nesse momento. O Senhor sabe o que essa pessoa tem passado. O Senhor sabe que não está fácil para ela navegar nessas águas. O Senhor tem visto as dificuldades que tem passado. Lhe suplico que venha operar um grande milagre. Que o Senhor venha conduzir em segurança na trajetória de sua vida. E que, Pai querido, no momento em que ela lhe abrir o coração, o Senhor irá parar de bater a porta. E o Senhor entrará e ceará com ela e ela contigo. E o Senhor irá sarar suas feridas. Pai querido, opere um milagre grandiosamente no coração dessa pessoa. Eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.